E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai, literalmente, jogar uma luz sobre um dos maiores mistérios da tecnologia moderna, a fibra ótica. Se a ideia de entender como um simples feixe de luz consegue carregar a internet inteira até a nossa casa parece fascinante, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque vamos mergulhar fundo nessa tecnologia que conecta o nosso mundo. Pensem bem, como é que um simples raiozinho de luz pode carregar filmes, jogos, todo o conhecimento do mundo? Parece mágica, não é mesmo? Mas a resposta, na verdade, está na física, e a gente vai desvendar essa mágica passo a passo, começando pelo princípio de tudo. Preparados? Ok, tudo começa com um desafio bem básico. Como é que se guia a luz? Afinal, a gente aprende que ela viaja em linha reta. Para fazer a luz percorrer quilômetros e quilômetros de curvas dentro de um fio finíssimo, é preciso um truque de física, e um truque genial, por sinal. Então, vamos pensar na fibra ótica como uma espécie de autoestrada de luz. Ela é um filamento de vidro puríssimo, mais fino que um fio de cabelo. E qual é o superpoder dela? Ser totalmente imune a interferências elétricas. Sabe, enquanto os cabos de cobre sofrem com ruído, a fibra oferece um caminho silencioso, exclusivo para a luz, garantindo um sinal limpo e super veloz. É aqui que a mágica acontece. Primeiro, quando a luz entra na fibra, ela sofre uma leve curvada, que é a refração. É o mesmo efeito de quando a gente olha um canudo dentro de um copo d'água e ele parece quebrado, sabe? Mas o verdadeiro segredo, o pulo do gato, é a reflexão interna total. As paredes de dentro da fibra funcionam como um espelho infinito, que prende a luz lá dentro. Ela fica ricocheteando milhões de vezes, sem chance nenhuma de escapar, viajando por quilômetros como se estivesse num túnel de espelhos. Certo, já temos a nossa autoestrada de luz. Mas toda autoestrada precisa de carros, certo? E esses carros precisam de um motor. No nosso caso, a gente precisa de algo para gerar essa luz. E na tecnologia de fibra, existem duas opções principais: o confiável LED e o potente laser. Para simplificar, pensem no LED como uma lâmpada comum. Ele espalha a luz para todo lado. Por isso é mais barato e durável. Ótimo para aplicações que não exigem tanto. Já o laser é como um apontador de alta precisão. Um feixe de luz super focado e intenso. Ele é o campeão de velocidade e de distância. A escolha entre um e outro é tipo decidir entre um carro popular e um carro de corrida para nossa autoestrada de luz. Olhando a tabela, a gente entende a história toda. O LED é o trabalhador robusto, barato, resistente. Mas como a luz dele se espalha, a velocidade fica limitada. Por isso ele é ideal para um tipo de fibra mais espaçoso. O laser, por outro lado, é o atleta de elite. O custo é maior, ele é mais sensível, mas aquele feixe concentrado de luz permite velocidades altíssimas, o que o torna essencial para as fibras que entregam internet gigabit e conectam continentes inteiros. Beleza, já escolhemos o nosso motor, o LED ou o laser. Agora vamos falar da pista em si, os túneis de fibra. E vocês vão ver que quando o assunto é luz, o diâmetro desse túnel muda absolutamente tudo. E olha, estamos falando de uma diferença de tamanho que é invisível a olho nu. O núcleo da fibra, o lugar por onde a luz realmente viaja, tem um diâmetro medido em microns. É mais fino que um fio de cabelo. E essa pequena, minúscula diferença é o que separa uma rede de curta distância de uma que consegue cruzar um oceano. Essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. Um tipo de fibra é como um túnel largo, onde a luz de uma lanterna, que seria o nosso LED, pode ricochetear de várias maneiras, acaba se misturando e perdendo força rápido. O outro é um túnel super estreito, projetado para um único feixe de laser, forçando ele a ir reto, sem desvios, mantendo intensidade por distâncias enormes. Então, para ficar fácil de guardar, fibra multimodo é o nosso túnel largo, perfeito para redes locais dentro de um mesmo prédio, onde a distância não é um problema. Já a fibra monomodo, o túnel estreito, é a espinha dorsal da internet global, levando dados por cidades, estados e até entre continentes com uma perda de sinal mínima. E a tabela confirma a nossa analogia, olha só. Reparem no tamanho do núcleo. Na multimodo, ele é largo, permitindo múltiplos caminhos para a luz. Esses ricochetes a mais acabam limitando a distância. Já na monomodo, o núcleo é finíssimo, o que força a luz a seguir um único caminho direto. É por isso que ela alcança distâncias absurdas de até 80 quilômetros. Claro, o custo e a complexidade são maiores, mas é o preço que se paga para conectar o mundo. Até agora, parece que a fibra ótica é a tecnologia perfeita, né? Mas, na prática, até a luz enfrenta seus próprios desafios. Existem dois inimigos naturais do sinal luminoso que os engenheiros precisam combater para nossa internet funcionar direitinho.
O primeiro vilão é a atenuação. Pensem no feixe de uma lanterna. Quanto mais longe ele vai, mais fraco ele fica. Acontece a mesma coisa com a luz na fibra. O segundo é a dispersão. Imaginem que cada pulso de luz é uma palavra. Com a distância, as letras dessa palavra começam a se borrar e se misturar com a próxima. No final, a mensagem fica incompreensível. Esses dois fatores determinam o quão longe um sinal pode ir antes de precisar de um amplificador. Certo, já entendemos a luz, a fibra e os desafios. Mas ainda falta uma peça final nesse quebra-cabeça. Como é que a gente conecta esse fio de vidro super delicado no mundo real, nos nossos equipamentos? É aí que entram os heróis anônimos da conectividade, os conectores. Assim como os celulares, os conectores de fibra também evoluíram com o tempo. Eles começaram maiores e mais simples, como o AST. Depois foram ficando menores, mais precisos e capazes de lidar com mais velocidade, como o LC, que hoje é padrão em redes de altíssima performance. Cada um deles é uma pequena obra de engenharia, que garante um alinhamento perfeito para a luz passar sem perda. E no fim das contas, tudo se resume a isso: um sistema em perfeita sintonia. É como as engrenagens de um relógio suíço. A fonte de luz, o tipo de fibra e o conector precisam ser perfeitamente compatíveis. Essa orquestra de componentes de alta precisão que transformam um simples pulso de luz na música complexa e infinita da internet. E pronto, desvendamos o caminho da luz até ela se tornar os dados que a gente consome todos os dias. É incrível pensar que já estamos usando a velocidade máxima do universo para nos comunicar. A pergunta que fica é: e agora? Qual é a próxima fronteira para a velocidade da informação? O que vem depois da velocidade da luz? Será que existe um limite? Ou a próxima grande revolução na comunicação vai vir de um lugar que a gente nem imagina ainda? Quero saber as teorias de vocês, deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!